Salve, salve, meus amigos aqui do Caminhos da Evolução, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma vez, estamos aqui abrindo nosso programa, abrindo nosso caminho em áudio na Rádio Sensorial FM, terças-feiras, todas as 13 horas, e em vídeo também para o YouTube do Caminhos da Evolução, igualmente às terças, às 18 horas. Diferente do que vocês podem imaginar, eu não vou bater um papo hoje com vocês sobre festa de Iemanjá, sobre Natal, nada disso, até porque já foi. Eu acho que deu problema como deu todo ano. Estou gravando antes do feriado, do final de semana que tem, então não vi ainda. Tomara que não tenha dado tanto problema, mas não estou muito esperançoso em relação a isso. E eu vou dar um trabalhinho para o meu amigo Caio Ronodieri de Xangô, que tem um trabalhinho eu também. Eu vou mandar para ele uma entrevista que eu fiz com uma professora, uma mulher, uma mãe, que estrutura um programa de cultura na Rádio Mega Brasil, sobre um livro que ela lançou sobre educação sexual, sobre a questão intersexo. Eu juro que eu perguntei para ela o que é intersexo. E eu descobri, e o pai Ronald colocando o programa, vocês vão também descobrir, existem mais de 150 variações de intersexo. Intersexo, ninguém está falando de orientação sexual. A gente está falando de pessoas que nasceram diferente do que nós conhecemos como homem e mulher. Pessoas que precisam ser acolhidas na questão da sua essência humana. Não é na questão da sua sexualidade. Um intersexo que nasceu sem nada. O filho dessa minha entrevistada, da professora Thais, quando ele nasceu, o médico olhou. E aí, doutor, é menino ou é menina? Xiii. Telinha azul, ampulheta rolando, aqueles matinhos passando. Não tinha nada ali embaixo. Nada. Foram feitos todos os exames, tal, não sei o que lá. Tem úteros e ovários para poder ser identificado como mulher, apenas nasceu sem o órgão sexual, sem a vagina, não tinha. Então tem próstata, tem os testículos que vão descer de alguma maneira. Não tem nada. Independente da questão física, tá? Ninguém aqui é médico, pelo menos eu não sou. Eu me impactei demais quando ela disse que ela foi registrar o filho. Ela foi lá no cartório, foi registrar com a declaração, com todos os laudos médicos. E aí o cartório falou: masculino, feminino, homem ou mulher. Não é indefinido. Ignorado. Foi colocado como ignorado. O que é isso, gente? Como ignorado? Está em branco. A certidão de nascimento saiu com sexo em branco, ignorado. Sabe qual que é a consequência disso para essa pessoa? É até difícil nós, como jornalistas, falarmos. Então, para essa pessoa, ela não tem CPF. Não tem. Não pode se tirar um CPF tendo certidão de nascimento incompleta. Não tirando o CPF, ela não tem cartão do SUS, ela não tem acesso à saúde pública, ela não tem acesso à rede pública de ensino. Muitos locais não aceitam, porque a ficha que tem que ser preenchida tem que ter lá sexo. Hoje em dia tem lá, né, tem orientação sexual, mas tem lá masculino, feminino, homem ou mulher. E não é prefiro não declarar. Não é. Nem homem, nem mulher.
é intersexo. Existe. Não tendo CPF, muito provavelmente, é criança ainda, o filho da doutora Thais, não vai poder tirar a carteira, o título de eleitor. Não que o título de eleitor valha alguma coisa, porque não tem foto, e para votar você precisa de um documento com foto. Detalhes de um Brasil que não faz sentido, mas tudo bem. Mas não vai poder tirar o título de eleitor, porque não tem CPF. Não vai poder tirar a carteira de motorista, não vai poder ter a CNH, porque não tem o CPF. Aí não vai poder participar de um processo seletivo para uma faculdade, porque não tem CPF. E sempre tem lá o preencher, sabe? Não vai poder. Então, gente, me tocou muito, me tocou demais. E ver o trabalho dessa mulher, um trabalho de quem está indo atrás de mudar isso. Essa mulher já palestrou na ONU. Ela faz parte de diversos comitês, que não vem aqui ao caso agora ficar descendo o currículo da doutora Thais. Está lá, né, está na entrevista, vocês vão poder ver. É uma coisa fora do normal, gente. O quanto estamos atrasados no acolhimento a qualquer coisa que seja, entre milhões de aspas, diferente do que nós estamos acostumados a ver. Isso tudo falando de pessoas que não tiveram opção. Não é orientação, não é um desejo, não é uma coisa, eu sou homem, quero a partir de agora ser mulher, transgenia, transgênero, eu sou mulher, quero agora ser homem, sou mulher, mas gosto de me relacionar com homem ou com mulher, ou com os dois, sou homem, gosto de me relacionar com homem, com mulher ou com os dois. Então, além disso, além da questão da vontade, além da questão da sexualidade, que aí é uma opção, e precisa também ser respeitada, precisa ser acolhida. Mas, além disso, essas pessoas não tiveram opção, elas nasceram assim. Obviamente, não tinha como. Nós começamos a nossa conversa falando da questão familiar, o desafio que é um pai e uma mãe terem um filho assim. A aceitação, o acolhimento, a família, o entorno da família, os amigos, a questão médica, como que os médicos tratam isso. E ela falou, sabe qual que é engraçado? Sabe, ela colocou, sabe qual que uma opção que o médico deu? Vamos operar. Não, não, não. E ela não deixou, felizmente ela não deixou. Vamos operar para quê? Para fazer com que aquela criança, agora ela vai ser identificada como mulher, então vamos fazer uma periquitinha. Não, agora vamos fazer um pipiozinho aqui, você vai ver, vai ser um homem macho pra caramba. Não, gente. Nasceu assim. Nasceu assim e é perfeita do jeito que é. E sendo perfeita, precisa ser acolhida. Aí passamos da questão familiar, para a questão médica, para a questão educacional. Como que essa criança é recebida na escola? Como que os professores, e eu valorizo aqui demais os professores, estão ou devem ser preparados para lidar com esses alunos em sala de aula e, independente, na minha sala de aula não tem nenhum aluno diferente, só tem menininho e menininha, que bom. O futuro, o que eles vão ser é outro detalhe. Mas como que vocês abordam aulas de educação sexual? Eu faço uma palestra por ano. Imagina, a minha escola aqui são duas, é uma palestra por semestre. Não é palestra. É estar no currículo. Falar de educação sexual. Interdisciplinar. Pega o professor de história, manda. Pai Sérgio, mas aí o que aconteceu? O que aconteceu umas semanas atrás aí, quando uma professora foi dar aula de história brasileira e falou sobre. Abordamos aqui no programa, né, que levou para casa uma figurinha de Ansan e o pai foi lá e levou polícia na escola. Imagina se a criança chegar e falar que, olha, pai, uma criança que não tem nem vagina nem pipi, o que o pai vai achar?
Daí vai ele mesmo com a metralhadora na escola, né? Tá transformando meu filho em gay. Tá falando pra minha filha. Não, gente, é questão de formar pessoas. Então, família, os médicos, os, os educadores. E chegamos, claro, não tinha como nós não chegarmos na questão religiosa. E eu perguntei para ela fez uma pesquisa imensa, ela tem um livro sobre educação sexual fantástico. Eu coloco que ele deve estar na prateleira de vocês aí, de todos os terreiros, de todos os ilês, de todos os centros. Tenham este ou outros livros sobre educação sexual. Tenham. E conversem com suas correntes, conversem com suas assistências sobre o e eu chegando nessa parte da pesquisa que ela fez, ela falou que ela recebeu cada resposta de líderes religiosos, padres, pastores, pais de santo, dirigentes espíritas. Acho que parece que ela, eu não lembro se ela falou se foi também em mesquitas, em sinagogas. Não chegamos a entrar em grandes detalhes, mas isso foi uma pesquisa bem ampla. E o que ela recebeu, só do que nós falamos, já foi assustador. Uh, Tem coisas desde que devia ter permitido que os médicos operassem, porque Deus errou. Veja, líderes religiosos tá achando que Deus errou naquela criança. A criação divina falhou. Deus estava, sei lá o quê, devia ter tomado uma mais, ou não estava de bom humor no dia, ou está ficando velho, vai saber, esqueceu alguma coisa. Perdão, senhor, desculpa. Mas é difícil, a gente não. A gente precisa brincar um pouco para tornar o assunto um pouquinho mais leve. Mas, sei lá, Deus, alguma coisa aconteceu e Deus fez aquela criança diferentinha. Espera só um pouquinho, gente, desculpa. Ah, pensei que eu tinha pausado, não pausei, gente. Ah, vamos continuar, não tem problema não. Não tem problema não. Essa é aquelas coisas que ligam e é golpe. Como se irrita, né? Pensei que eu tinha pausado a gravação, não pausei, perdão, mas ótimo, vocês viram como que funciona. Eu paro na hora mesmo, sou assim. Então, gente, vamos continuar aqui nosso papo. Desculpa não ter pausado. Podia jurar que tinha apertado o botão. Ah, então, Deus errou. Olha só, falhou. Então vamos. Por que não permitiu que o médico corrigisse? Porque Deus não errou. A criação não foi imperfeita de forma alguma. E aí, ah, ela recebeu respostas. E ela falou que é muito difícil receber essas respostas, mas de líderes kardecistas, sabe o que ela recebeu? Ah, seu filho ele é a reencarnação de uma pessoa que deve ter sido abusador em uma encarnação passada e agora veio desse jeito. Aquela coisa kardecista de que nós pagamos a próxima encarnação, compensa a nossa para compensar uma falha que nós tivemos e aí o espírito vai sendo depurado, apurado até chegar à perfeição. Então essa criança, sei lá, foi um abusador, foi um estuprador, foi um carrasco que decapitava órgãos genitais e por isso que veio dessa forma. Tem lógica isso? Desculpa, mas tem lógica isso? Talvez você possa acreditar, e eu te peço perdão já, mas na minha visão não tem lógica alguma. O que nesta encarnação precisamos passar? Por que na encarnação passar? Gente, o que a gente faz aqui, a gente paga nessa aqui mesmo, tá, gente? E aí, o que não é pago aqui, a gente
depura lá do outro lado. A gente vai para um plano que, e se tem a oportunidade da reencarnação, é para aprendermos a sermos melhores. E, infelizmente, na sociedade que a gente vive, viver com qualquer tipo de deficiência, qualquer tipo de problema, qualquer tipo de diferença, não dá para ser melhor. Mas não tem como. Ela começou com dirigentes umbandistas também. E veio até o seguinte: fizeram trabalho. Fizeram um trabalho para você enquanto você estava grávida, e olha só, né? Como fizeram trabalho? Que tipo de trabalho? Alguém aí de Umbanda, Candomblé, Kimbanda, com Q, com K, magia, de esoterismo, alguém me fala que tipo de trabalho existe? Esse eu não conheço. Pode ser feito para quê? Para atrapalhar o desenvolvimento do feto no útero materno, fazendo com que seus órgãos genitais não sejam desenvolvidos, e aí vem o problema. Quer dizer, então, uma criança que nasce com qualquer má formação é trabalho? Ah, eu tenho um atendente no hospital que eu costumo frequentar aqui, um atendente, ele tem os dedos são bem curtinhos da mão e tudo juntinho. Sabe o problema que ele tem para fazer as coisas no atendimento? Absolutamente nenhum. Eu até gosto quando eu caio com ele. Ele é mais rápido que os outros. Vai lá com o toquinho dele, digita tudo bonitinho. Eu adoro cair com ele. Aliás, uma pessoa extremamente alegre. Sorriso sempre, para, resolve teu problema na hora. Foi trabalho que fizeram também? Fizeram um trabalho para sua mãe para nascer sem dedo. Tem lógica isso? Talvez o povo de Quimbanda aí, de Candomblé, conheça. Tá? Não tem sim, parceiro. Se tiver, vamos aprender e porque desfazer trabalho quando a gente sabe fazer é muito mais fácil do que quando a gente não sabe. Mas duvido, eu sinceramente duvido. Duvido que seja possível essa interferência, uma interferência a esse nível. O feto está ali se desenvolvendo, de repente, gruvinho o dedo, de repente não tem os órgãos sexuais. Duvido, 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 duvido. Existe alguma coisa maior, uma luz maior que não vai de forma alguma permitir que isso aconteça. O cara pode até tentar, vai lá, gasta. Gasta o que quiser gastar. Só não mata bicho. Tem nada a ver. Mas vai lá, arreia pra D, faz sua dancinha, acende vela, faz o que quiser. E recolhe tudo depois, tá? Não deixa na encruzilhada, não, que é feio pra caramba isso. Mas não, 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 não e não. Agora, imagina ela fazendo a pesquisa, gente. E aí vai lá. Punição divina. Erro de Deus. Trabalho feito. Encarnação. Eles têm um termo, né? Que é encarnação regenerativa, alguma coisa do tipo. Não é bem isso, mas assim. Ou seja, independente da religião, o que falaram para essa mãe, o que falam para as mães, é falhou. Ops, deu ruim. É isso que nós temos que falar? É isso que nós temos quando chega uma mãe para ser atendida e que fala assim, olha, grávida, talvez, olha, acabei de fazer um ultrassom e eu vi que tem um probleminha aqui no meu nenê que está na minha barriga. O que você vai dizer? Punição divina, você. Teve isso também, a punição para ela. Punição para ela. Ela deve ter, sei lá, caçado passarinho com estilingue na encarnação passada, deve ter, sei lá. É isso mesmo que você pensou, eu também estava pensando, mas eu não vou falar, vamos ter respeito aqui. E agora, a questão sexual do filho está pagando pelo que ela. Gente, vamos parar. Dá um tempo. Vamos dar um tempo com essas ignorâncias. E vamos entender o que está acontecendo.
Ah, pai Sérgio, o caboclo sabe o que falar para ela. Checa o caboclo. Não, o Exu, não, imagina, caiu com pombagira, essa pombagira vai falar lá, vai passar saia, o Exu vai passar a capa nela, e você vai ver, vai fazer o quê? Vai resolver o problema? Quando ela parar na frente do Exu e falar que ela acabou de fazer um ultrassom e viu que o filho dela está com um probleminha, ela não vai ter os dedinhos, ou não vai ter a parte sexual. Tem, né? Mas não é intersexo. O que o Exu vai fazer? O Exu vai passar a capa e vai fazer os dedinhos. Opa, olha lá, é mágica, né? Não vai, não vai. Não vai mesmo. Agora, com certeza, o Exu, o Preto Velho, o Caboclo, a Pombagira, o Cigano, o Boiadeiro, o Marinheiro, vão saber dar um abraço. Ah, tem terreiro que não deixa dar abraço. Ah, esqueci. Tem terreiro que não pode encostar. Né? Não, encostou, virou assédio. Gente, eu não, eu não entendo que é coisa mais linda do que o preto velho, ou qualquer guia, olhar para quem está na frente dele e falar: Fio, Fia, posso te dar um abraço? Que coisa mais linda do que isso? Não, não pode, porque pode virar assédio. Ah, toma banho. O preto velho acabou de pedir para dar um abraço. E tem Cambone do lado. Tem Cambone que vai ver se é o preto velho mesmo que está querendo abraçar ou se é o médio. Então, vamos parar com essas besteiras. Sabe? O que. Eu volto na mesma coisa que a gente bate aqui o ano inteiro. Os guias somente irão repassar, somente irão falar aquilo que nós, médiums, sabemos e estamos preparados para. Então, nós temos que nos preparar. Ele vai falar do jeito dele. Claro que a gente se surpreende demais. Quantas e quantas vezes o povo chega para mim, a Luca, a minha Cambone, o pessoal do Instituto, fala assim: nossa, seu capa deu uma aula sobre tal coisa. Aí eu falei: jura? É, ele falou: nossa, claro que eles usam, o conhecimento que eles têm muito maior, superior ao nosso, um conhecimento atemporal e espacial, fora do tempo e fora do espaço, cruzando tudo isso, multidimensional, eles usam, eles vão colocando, mas nós precisamos sempre estar preparados para dar possibilidade para que eles coloquem esse conhecimento em prática. Sem isso não tem atendimento. Sem isso não tem Umbanda. Não tem. Então, nós falamos várias e várias vezes aqui o acolhimento necessário para pessoas que chegam nos nossos terreiros e que são travestis, são transgêneros, são homossexuais, são gays, são lésbicas, são assexuados, tem todo LGBTQIAPN+. Acho que faltou alguma, perdão. Todos, nós temos que entender cada um, cada letrinha disso, e inclusive os heterossexuais. Temos que entender. É muito bonito na hora da ficha, é homem ou mulher. Tá? Daí começa aquela coisa, né? Você se identifica como hétero, homo, cis, trans, bi, 110, 120. Cara, gente, é muito bonita essa relação toda. E tá lá, colocar muito bonito. E aí? O que você faz com essa informação? Coloca lá embaixo, não sei, ou prefiro não responder também, né? Mais fácil. Põe outros. Outros. Mas o que você faz com essa informação? Como que você, dirigente, se prepara para isso? Sabe, vamos pegar a professora Thais, que eu entrevistei, ou outros professores, outros pesquisadores, outras pessoas que entendam sobre esse assunto e vamos levar para que falem para nós. É muito difícil. Ah, pai Sérgio, o senhor espera que nós estejamos preparados para tudo? Sim, espero. É verdade.
Ah, você não sabe fazer uma palestra sobre intersexo? Eu também não sei. Tenho a menor ideia. Eu entrevistei uma pessoa que sabe tudo. Opa, vamos levá-la para falar? Chama a corrente aí. Ah, aí vem o outro problema, né, gente? Vem o problema 35. Ah, pastor, eu já chamo a corrente no dia de gira, já chamo a corrente no dia do desenvolvimento, chamei a corrente não sei o que lá. Ah, o povo não vem. Não adianta que o povo não vem. Dá uma diquinha aqui pra vocês, vem cá. Só dirigente. O povo que não for dirigente, vai lá, vai lá fecha a janela que tá chovendo. Ah, pede pro Exu chefe, o guardião-chefe da casa chamar. Quero ver se alguém vai ou não vai. Ô, povo, vem cá. Eu quero vocês aqui tal dia, porque vai ter uma mulher que vai falar. Ou então, gente, pessoal, quinta-feira que vem não vai ter gira, tá? Nossa, mas e o pessoal que vem aqui para ser atendido? Vão vir, pode vir. A casa vai estar aberta como sempre está. Nós vamos dar um passe coletivo em todos. Vamos chamar todo mundo. Pode até ter uma rápida incorporação. Vamos dar um passe coletivo. Não vai ter atendimento. E nós vamos ter uma palestra da professora, doutora, não sei das quantas, para falar da questão intersexo, para nós da corrente e para assistência. Isso não é um bando? Aonde que eu fugi da Umbanda nessa ideia, nessa proposta? Não estou vendo nada. Não tem ninguém falando aqui. Ah, isso não é Umbanda, isso não pode. Muito pelo contrário. Opa, se tiver isso, nós vamos, inclusive, resgatar uma meia dúzia de 250 mil que está num círculo inferior para vir aqui ouvir para que eles possam ser colocados num círculo superior. Olha a oportunidade que você está dando para a própria espiritualidade. E avisa, pessoal, não nessa quinta que vem, na outra não teremos atendimento. Mas eu quero todo mundo aqui por causa disso, 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 disso. Vai vir aqui a pessoa, nós vamos conversar. Vai ter, não são aí 2, 3 horinhas que vocês ficam em gira? Então, vai ter uma abertura, vai ter. Vamos gastar meia horinha num passe coletivo aqui, uma coisa coletiva. Pois todo mundo, cadeira, e temos aqui a professora, a doutora, o professor, doutor, tal pessoa, não sei o que lá, que vai nos falar sobre intersexo. Se você tiver alguém na sua família, se você tiver conhecidos, se você tiver interessado na questão, traga. Eu tenho certeza absoluta que o teu terreiro vai estar lotado nesse dia. Não vai ter cadeira suficiente, vai ter gente sentada no chão. Vai ter gente no banquinho do Preto Velho, vai ter gente no trono do Exu, vai ter gente sentada em tudo quanto é lugar, abarrotando. A mulher lá na frente vai ter meio metro quadrado. Mas que bom, que bom. Olha como você está sendo acolhedor, como você está cumprindo o papel de Umbanda. Finalmente, né? Estamos cumprindo. Mais do que atendimento no dia a dia. Apesar de você faz isso, não vou passar a fazer. Vou passar a fazer, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não estou dizendo que no Instituto Caminhos da Evolução eu já faço tudo isso. Não faço. Estou aprendendo igual a vocês. E quero fazer muito disso. Quanto? Não sei. Vamos começar uma vez por semestre? E depois talvez subir? Que talvez isso seja o que a espiritualidade espera da gente. Muito mais do que incorporação. Vai ter, continuar tendo horas de desenvolvimento. Ninguém falou para parar de ter o desenvolvimento. Ninguém falou para parar de ter o atendimento. Vai ter o atendimento. Só que em vez de você começar a colocar aí, olha, hoje gira de Preto Velho, não gira de. Não, é gira, gente. Vamos ter gira. Vamos ter gira. Quem tiver que vir para atender, vem. Ah, bagunça. Não, não é. Não, não é bagunça. Por quê? Algum guia falta em uma gira? Você tem lá chamada? Caboclo tá aí, tá. Preto Velho tá aí. Boiadeiro não veio hoje. Boiadeiro não veio. Dá licença, né? E eu tenho certeza
Ah, mas na espiritualidade não tem sexo. Concordo. Claro que não. Anjo, como dizem, anjo não tem sexo, né? A questão masculina e feminina para a espiritualidade, pouco interessa. Nós temos a força masculina, a energia masculina e a energia feminina. O como que essas duas energias se manifestam nas pessoas, então, aí sim é isso que nós vamos entender. Então, a pessoa ela tem uma irradiação masculina muito forte e tem uma irradiação feminina que está ali, em segundo plano. Não quer dizer que é homem, ou que é mulher, ou que é, seja o que for, é radiação. Se a pessoa tem radiação feminina muito forte, se a pessoa está equilibrada, e às vezes o equilíbrio, sabe o que significa o equilíbrio? O trânsito entre os dois. Você fica muito preocupado. Aí um homem tem uma radiação feminina muito forte, então é gay. Tá, e qual é o problema? Ah, a mulher tem uma radiação masculina muito forte, então é lésbica. Não tá, qual é o problema? Se a pessoa tem uma radiação equilibrada entre os dois, é bi. E qual é o problema? Nós temos que entender essas coisas. Nós temos que compreender para melhor acolher, para melhor poder estarmos com os nossos de todas as formas. E olha como o terreiro cresce com isso. Olha como o terreiro se desenvolve. Esse tema não é fácil. Não, não é fácil. É muito além, muito além de dizer que a Umbanda é uma religião que não tem preconceitos. A Umbanda é uma religião que não pratica a intolerância, ou que é tolerante. Tem diferença. Não ser intolerante é diferente de ser tolerante. A Umbanda ela acolhe tudo e todos. Tá, verdade, mas e entender? Como nós, umbandistas, entendemos tudo. Desde ter na corrente, vai, gente, olha, eu não estou falando de política aqui, mas desde ter na corrente um extremista de direita, uma pessoa de extrema direita, politicamente falando. Ah, não combina, pai Sérgio, não combina uma pessoa de extrema direita ser um bandista, tá? Por que não? Ah, tem lá uma pessoa de extrema esquerda, você tem que só fazer com que as duas não se degladiem, né? Um não sai no tapa, de repente, um para o outro. Um vai cambonar o outro, ou gente, tá aqui dentro, você são duas pessoas, não tem extrema direita, não tem extrema esquerda, tem aqui a extrema umbanda, ponto. E saindo disso, eu não quero esse papo aqui dentro. Vai muito mais do que, eu tenho gays, eu tenho lésbicas, eu tenho travestis, eu tenho transgêneros, eu tenho gordos, eu tenho baixo, eu tenho anão, eu tenho cadeirante, eu tenho. Gente, vai muito além disso. É muito além. É como lidar com as questões. Como ser um polo de diferença para essas questões. É como eu disse. Vai chegar a mãe lá contigo, olha, acabei de fazer ultrassom, meu filho tá. Acabei de descobrir que o feto está com problema. E aí? Ah, eu tô pensando até em abortar. E aí? Ou chegar a mãe com o nenenzinho, olha, meu filho nasceu aqui, ó, perninha não tá legal, perninha tá tortinha. Ou meu filho nasceu é autista. Gente, como que você trata a mamãe que fala assim, meu filho é autista? Acabei de descobrir que meu filho aqui dentro do útero tem síndrome de Down. Isso tem um pouco mais de literatura agora. Gente, acabei de descobrir que meu filho é intersexo, ele não tem pipiozinho, não tem a periquitinha. E aí, eu vou fazer o quê? Ou tem os dois. Vamos fazer o quê, gente? Vamos entender, vamos compreender. Eu vou parar por aqui, meia horinha, 35 minutos, e eu vou passar a entrevista. A entrevista é longa, a entrevista é de quase uma hora. No YouTube eu vou colocar os dois, eu vou colocar ela inteira. Vou passar para o Pai Ronald, ele vai fazer uma edição para que também não ultrapasse o horário do programa aqui na Sensorial FM. Mas vamos ter essa questão? Vamos ligar essa luzinha?
Vamos conversar, gente. Grande abraço, grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.